Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos começar juntos a semana e bem informados. Um policial aposentado foi encontrado morto dentro de casa na Asa Norte. Cerca de 1 milhão de brasileiros têm Alzheimer e não é só a idade que compromete o cérebro de quem desenvolve a doença. Tabagismo, uso abusivo de bebidas alcoólicas, o não tratamento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes. Apenas alguns dos motivos, vamos conversar sobre outros e como lidar com o paciente. Tem desconto de até 40% para quem quer colocar em dia as contas de luz atrasadas. O Zou ganha uma ariranha fêmea e torce para que o clima de romance pare por lá para garantir a reprodução da espécie ameaçada de extinção. Vem comigo, eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Um policial aposentado foi encontrado morto hoje em um apartamento na 411 Norte. Vamos conversar agora ao vivo com a Vanessa Vitória. Vanessa, boa noite para você. Olha, essa vítima estava incomunicável desde sábado, não é isso? Então explica para a gente aqui qual que é a linha de investigação. Olá, Vivi. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Então, o que acontece? Neste exato momento, a perícia está sendo feita no apartamento. A cortina está fechada, mas o imóvel é bem este aqui, no primeiro andar. Inclusive, ali, ó, o IML estacionado, familiares do Alberto, de 70 anos, o policial aposentado, que era um policial civil do Amapá, né? Ele foi incorporado numa época que algumas mudanças aconteceram e aí ele veio para a Polícia Federal aqui do Distrito Federal e trabalhava numa secretaria específica do Amapá aqui no DF. Os familiares continuam aqui, eles nem podem entrar no imóvel. Então, o que acontece, Vivi? Ele estava incomunicável no sábado de manhã, ainda chegou a falar com o sobrinho e aí depois disso parou de falar. Imagens de câmeras de segurança mostram que um homem jovem teria vindo aqui no imóvel, mostra esse homem entrando e também saindo. Só não tem, a família não sabe dizer o horário específico que ele entra e nem quanto tempo ele fica por lá, mas diz que ele não sai com mochila. O que acontece? A família começou a procurar por ele e não estava encontrando notícias. O carro, inclusive, quando a irmã e uma sobrinha chegaram aqui na manhã de hoje, ainda estava no bloco, ali embaixo do bloco. O irmão disse que parece que a chave do automóvel ainda estava na ignição e que o carro estava todo revirado. Então, por enquanto, a investigação do IML para tentar identificar como é que ele foi morto, né? Tinha uma poça de sangue ali. Quando a família chegou aqui e pediu informações, eu vou até explicar logo como que foi que aconteceu isso. Uma irmã dele que mora na França sempre ligava para ele todo domingo e foi ela que não conseguiu contato, que pediu que esses familiares viessem até aqui e aí é que descobriram, né, que ele realmente estava morto. E quem vai contar melhor essa parte, esse trecho, é o irmão, o Fabiano, que está aqui. Olha só, a gente conversou com ele um pouquinho mais cedo. Eu liguei para minha irmã, a Tânia, pedi para ela vir aqui, ela veio, falou com o porteiro, com o vigia, tocou na campainha dele, e ninguém atendeu nada, aí ela viu o carro dele lá embaixo e tudo, mas não atendeu, porque às vezes quando ele está muito mal, né, que ele tomava muitos medicamentos, ele vai direto para os hospitais. E ela foi atrás dele lá nos hospitais, né? E ela não encontrou. Aí o porteiro ligou para ela e falou, ó, tem um sangue derramado aqui na porta. Aí foi que ela voltou, deve ter ligado para a polícia, e foi que eles entraram lá, abriram e viram o corpo dele lá caído. A gente vai continuar acompanhando essa história, esse caso aí, tá bom? E a Polícia Civil investiga a morte de um homem em uma distribuidora de bebidas no Itapuã. Segundo a família, ele foi assassinado depois de defender uma mulher que foi assediada. O circuito de segurança da distribuidora de bebidas no Itapuã mostra David Rodrigues Lisboa, de 26 anos, de casaco preto e capuz. Era madrugada de domingo. Na imagem, a vítima aparece discutindo com alguém. Distraído, David não percebe, mas na sua frente, uma pessoa aponta a arma e atira. Ferido, ele sai correndo do local. David chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital do Paranoá. Nesta segunda-feira, os familiares se despedem aqui no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A informação que eles têm até agora é que David teria sido baleado após defender uma colega que foi vítima de assédio. Ele estava dançando com ela e aí a música acabou, ele ficou perto do balcão dela, ela estava perto dele. E aí ela sofreu um assédio, né, no caso, e ele não admitiu o assédio, porque o assediador continuou
falando coisas, tentando, né, fazer alguma coisa, assim, dançar com ela, no caso. Ele vai discutir com o cara e aí a mulher do cara passa uma arma para ele e eles, sem muitas palavras, pega e atira no peito do meu irmão. O principal suspeito do crime é esse homem que aparece andando com a arma na mão após o disparo. Atrás dele, uma mulher com uma criança no colo. O caso foi registrado como homicídio na 6ª Delegacia do Paranoá. David deixa um filho de 5 anos. Ele era amor, ele era paz, ele era alegria. Onde o David estava, o David era conhecido nos 4 cantos de Brasília. Ele era alegria, ele chegava, ele animava qualquer ambiente, da pessoa mais jovem ao idoso. Eu preciso dar respostas para uma mãe que chora ali em cima de um caixão. Eu preciso dar respostas para o meu tio que perdeu o único filho homem que ele tinha. Eu preciso dar respostas para ele que perdeu o filho mais velho, que deixou uma filha de 5 anos. Nossos sentimentos aí à família. E depois de mais de 10 horas de buscas, os bombeiros encontraram hoje o corpo de um pescador que desapareceu no Lago Paranoá neste domingo. Foi o 2º afogamento no lago em uma semana. As buscas pelo jovem de 27 anos, desaparecido no Lago Paranoá, começaram cedo nesta segunda-feira, por volta das 6 horas da manhã. O rapaz desapareceu num domingo quando pescava com amigos. Ele se distanciou do grupo e não foi mais visto. A identidade e os chinelos foram encontrados às margens do espelho d'água. O acidente aconteceu sem nenhuma testemunha. Então, o nosso trabalho de busca ele fica bastante dificultado em relação a isso aí. O corpo foi localizado a 15 metros de distância da margem e a 4 de profundidade por volta das 10 horas da manhã. A suspeita é que ele tenha entrado no lago para pescar e caído em um buraco formado de águas pluviais. E no momento ele vinha caminhando com água mais ou menos na altura da cintura e rapidamente essa profundidade aumenta. Ele não tinha provavelmente habilidade para se manter na superfície e aí acabou afundando. O homem identificado como Eduardo morava no Paranoá, era casado e tinha 2 filhos. De acordo com familiares, ele não sabia nadar. De janeiro até agora, foram registrados no Lago Paranoá 10 afogamentos. 6 pessoas morreram. Em todo o ano passado, foram 13 afogamentos com 4 mortes. A gente tem 5 pontos no lago que são resguardados nos fins de semana e feriados por guarda-vidas, ok? São eles Piscinão do Lago Norte, Calçadão do Bragueto, Ermida Dom Bosco, Ponte JK e Prainha dos Orixás. Nesses pontos você vai lá, vai ter uma pessoa capacitada para te orientar e para você fazer uma utilização, um lazer no lago sem nenhum tipo de problema. É bom ficar de olho nesses lugares aí com mais segurança, né? E você está com a conta de luz atrasada? Tem como renegociar a partir de amanhã. E olha, os descontos são interessantes, viu? Felipe Barcelos, boa noite para você. Conta pra gente aí, podem chegar a quanto? Oi, Viviane, boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente. O desconto é bom, viu? Pode chegar até 40% da dívida total. Começa amanhã o Feirão Fica em Dia, promovido pela Neo Energia Brasília. Oportunidade para que os clientes com contas atrasadas há mais de 6 meses possam negociar as dívidas com condições especiais. Segundo a empresa, os juros serão zerados, assim como a correção monetária e a aplicação de multas. Com isso, o desconto poderá chegar na casa dos 40%, como eu disse. Quem quiser aderir ao feirão poderá acessar o site www.neoenergia.com.br e acessar o link Negociação de Dívidas. O feirão virtual ficará 1 mês no ar e as contas, a negociação poderá ser paga à vista ou parcelada em até 24 vezes no cartão de crédito. Então, quem estiver com dívidas atrasadas há mais de 6 meses, terá aí 1 mês pela frente para poder se programar e então aderir a essa negociação, essa rede de negociação no feirão, viu, Viviane? Oportunidade boa, né? Obrigada, viu, Felipe? E olha, por conta das eleições, na próxima sexta-feira, dia 30, foram suspensas as aulas em todas as escolas públicas e privadas do DF. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial. É que muitas têm espaços reservados para as votações e o TRE precisa ter acesso a elas para poder preparar as salas. Apenas as creches vão funcionar normalmente. A Secretaria de Educação informou que esse dia de suspensão vai ser reposto no calendário escolar. A medida vale também para o dia 28 de outubro, isso caso haja segundo turno das eleições.
E no dia das eleições, que vai ser domingo, né, dia 2 agora, é preciso ficar atento para chegar direitinho ao local de votação. E para quem tem algumas limitações, é portador de deficiência, olha só que interessante, o TRE se preparou para atender a esse público. Veja só na reportagem. Justino trabalhou por muito tempo como motorista, mas aos 32 anos de idade, complicações do vírus da herpes o deixaram cego. Ele teve de reaprender a andar pela cidade, dessa vez guiado por uma bengala. Ele faz parte dos 103 mil brasilienses com algum tipo de deficiência, aptos a votar nas eleições de outubro. Mas exercer esse direito parece ser mais difícil para esse público. Para nós, pessoas com deficiência, principalmente visual, né, não excluindo as outras, a gente tem muitas barreiras na questão da acessibilidade, principalmente até chegar à sessão, né, aos locais de votação. Neste ano, o DF conta com 610 pontos de votação, mas nem todos atendem a esses eleitores. Apesar disso, a legislação não prevê voto facultativo para eles. Para as eleições de 2022, a Justiça Eleitoral promoveu uma série de mudanças na urna eletrônica. Ela passou dessa aqui, velha conhecida nossa, modelo mais retangular, para essa outra aqui, bem maior, um pouco mais quadrada e com mais recursos de acessibilidade. O teclado em braille faz parte do equipamento desde o começo. E há também um sistema de áudio que confirma os comandos feitos na urna. Mas a maior inovação deste ano vai aparecer na tela da urna eletrônica para auxiliar e direcionar os deficientes auditivos. É o intérprete de Libras ali na tela da urna, dizendo o cargo para o qual o eleitor está votando, né? O eleitor com qualquer tipo de deficiência pode solicitar ao mesário para que um acompanhante entre junto com ele na cabine. Esse acompanhante, inclusive, pode auxiliar. A única providência é que o mesário vai ter que anotar, né, os dados desse acompanhante e registrar na ata. Eu vou para o intervalo, é bem rapidinho, me espera que eu já volto, hein? Olha só, o Alzheimer é uma doença que surge com a idade, mas tem também um fator genético forte. Não afeta apenas o paciente, né? Todo mundo que convive com ele também. Embora a cura pareça distante, há medicamentos, gente, que retardam um pouco o avanço dessa doença, que pode também ser melhor tolerada com mudanças de hábitos. Veja só na reportagem. Dona Helenir tem 72 anos. Há 4 foi diagnosticada com Alzheimer. Os esquecimentos frequentes fizeram com que a filha dela procurasse ajuda. E ela acordou e perguntou quem era minha filha. Já perguntou qual era o meu nome. De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria, as demências acometem cerca de 2 milhões de brasileiros. Entre 40% e 60% possuem Alzheimer. A idade é o principal fator de risco. Por isso, os idosos são maioria. Hábitos de vida também influenciam no aparecimento e desenvolvimento da doença. Tabagismo, uso abusivo de bebidas alcoólicas, o não tratamento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, a falta de socialização, o não tratamento de doenças psiquiátricas como a depressão. Cigarro ela não esquece, né? Cigarro ela fuma. Cigarro ela fuma. Já estou fumando bem menos. Não estou fumando tanto que eu fumava. Enquanto não abandona de vez o vício, ela se apoia no crochê. Gosto de fazer crochê, diz que é muito bom para a mente da gente. Eles indicaram para eu tentar alguma coisa, né? Para ela fazer palavra cruzada, mas como ela nunca teve estudo, não tinha como, né? Quanto mais curioso for o cérebro, maior a reserva cognitiva que a pessoa tem. E esse é um fator protetor contra a doença de Alzheimer. A gerontóloga explica que o Alzheimer se apresenta em fases: leve, moderada e grave. A última acontece quando o paciente não consegue mais fazer tarefas simples. Pois o paciente vai perder completamente a capacidade de cuidar de si, exigindo cuidado 24 horas, precisando às vezes de 2 a 3 pessoas se revezando. É nesta hora que o apoio e cuidado fazem toda a diferença. Procurem conhecimento sobre o assunto, ter muita paciência, não levar nada para o pessoal, levar a rotina de maneira leve, entrando no mundo desse indivíduo acometido pela doença, sempre respeitando e sabendo que o amor sempre será a resposta, não importa a pergunta.
É, o amor, gente, é responsável por tantas curas, né? Inclusive estão apostando nele para lá no zoológico ter a procriação das ariranhas. Vou te explicar essa história na volta, me espera. E o Zoológico de Brasília quer aumentar o número de ariranhas e por isso foi a São Paulo buscar a Saraê. A esperança é ajudar na reprodução desse animal que está ameaçado de extinção na natureza. Para a nova moradora do Zoológico de Brasília, a segunda-feira foi dia de relaxar e curtir a piscina da casa nova. Nada de preocupação para a Saraê, essa ariranha fêmea de 8 anos que parece posar para a câmera. Ela veio de São Paulo. A mudança foi uma verdadeira operação. Envolveu companhia aérea, infraero e o aeroporto de Brasília. Por enquanto, a Saraê vai ficar nesse recinto aqui. O espaço foi preparado só para ela, mas a expectativa é que em breve ela passe a ter contato com o Macau, o outro macho da espécie que fica no recinto ali ao lado. A expectativa é que com o tempo eles passem a ter mais contatos e venham a acasalar, tendo um filhotinho da espécie que hoje está em extinção. A ariranha é uma espécie que ocorre em toda a América do Sul e aqui no Brasil é mais comum na Amazônia e no Pantanal, mas também é encontrada no Cerrado e na Mata Atlântica. E depende de esforços para que a gente possa evitar que a espécie desapareça da natureza. Os visitantes vão poder conhecer a Saraê já a partir desta terça-feira. Tomara que dê certo esse novo casal, né? Obrigada pela companhia. Um beijo. Tchau, tchau.